Olá, amores! Espero que tenham passado bem a semana. Preparados para a nossa roda de leitura? Hoje vamos ver um pouco sobre os contos. É importante conhecermos, além da história, a estrutura de um conto. Todos vocês já leram vários contos, não é mesmo? Então vamos lá. Roda de leitura, contos. Quem conta um conto aumenta um ponto. Se você gosta de contos, entre nessa dança comigo. Já tiveram uma ideia? Que conto será que nós vamos ler hoje? Então vamos lá, apostando no conto. Conto é uma narrativa curta e que se diferencia dos romances, não apenas pelo tamanho, mas também pela sua estrutura. Há poucas personagens, nunca analisadas profundamente, há acontecimentos breves, sem grandes complicações de enredo, e há apenas um clímax no qual a tensão da história atinge o seu auge. Elementos. Vamos ver um pouquinho os elementos de um conto. A introdução, que constitui o início da história. Neste momento, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o espaço. Complicação ou desenvolvimento. Representa a parte em que se desenvolve o conflito. O conflito é o momento em que algo começa a acontecer e nós, como leitores, ficamos às vezes surpresos e ansiosos à espera do que está por vir. Clímax é o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer, podendo ser aquilo que esperávamos ou não. E o desfecho revela o final da história, a solução para o conflito, sendo que este fim poderá ser de vários modos: triste, alegre, surpreendente, engraçado e até mesmo trágico. Então vamos para a nossa história de hoje. Contos que ninguém te conta. O autor, o Marco Heiler, e as ilustrações são da Laís Dias. Quais contos você imagina que serão contados nesse livro? O que vocês acham? Haha, qual será? Já adivinharam? Olha que porquinho diferente, ele tem até os olhos azuis. Venha comigo e vamos ler e aprender um pouco mais. Vamos ver um pouquinho do autor, do Marco Heiler? O autor: arte-educador, compositor e contador de histórias. Marco Heiler é caipira do interior, de subir em jabuticabeira, pular cerca de arame farpado e brincar de peão. É autor de diversos livros didáticos e de literatura infantil. Marco quer produzir mais para os jovens, focando numa literatura simples, direta, apaixonada, bem humorada e contextualizada. Olha lá, ele dizendo para vocês: olá pessoal, sou o Marco Heiler. Introdução, que é o início da história. Vamos começar? Os Três Porquinhos e o Lobo.
Vocês vão ver que o Marco teve uma maneira muito diferente de escrever essa história. Vocês vão gostar. Era uma vez 5 leopardos, 21 gambás, 13 macacos, 2 ursos, 1 lobo, 15 sucuris, 293 colibris e 2 rolinhas que moravam numa floresta enorme. Por ali, certo dia, apareceram 3 porquinhos que resolveram construir cada um a sua casinha bem no meio da mata. O mais velho deles chamava-se Otávio Augusto. Muito inteligente e trabalhador, vivia zangado com os 2 irmãos mais novos. Vamos, seus moribundos preguiçosos, trabalhem, limpem o mato, preparem o terreno, precisamos construir nossas casas. Vocês sabem o que é moribundos? Olha lá o significado. Moribundo é aquele que está para morrer, agonizante. Colibri. Colibri é um gênero de beija-flores. Olha os porquinhos aí. O que o texto traz para me informar o tempo? Vamos ver? Ah, olha lá, bem no início. Era uma vez. O que o texto traz para me informar o lugar? Como o autor nos apresenta esse lugar? Vamos ver? Numa floresta enorme. Então vejam bem, logo no início, o autor nos informou o tempo e o lugar onde acontece essa história. O autor usa características para entendermos quem são os personagens. Olha lá, ó. Inteligente e trabalhador. E preguiçosos. São as características dos personagens. Olha lá o colibri. O colibri é o que mesmo? Um pássaro, né? É um tipo de beija-flor. E moribundo. Lembram que nós já vimos o que significa? Que é alguém que está agonizante para morrer. Tem tempo, Otávio Augusto, tem tempo. Viviam dizendo Francisco Alberto e Jorge Guilherme. Esses 2 não têm jeito mesmo, resmungava Otávio. Logo aparece o lobo que adora comer leitão assado, e aí é que eu quero ver como vai ser. Tic-tac, 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 tic-tac. O tempo foi passando. Enquanto Otávio Augusto arquitetava cuidadosamente sua casa de tijolos, seus irmãos construíram rapidamente uma choupana de palha e um rancho de madeira. Assim, podiam brincar. Vamos relembrar um pouquinho o que são onomatopeias? Então, onomatopeias são palavras que imitam o barulho de um som quando são pronunciadas. Qual foi o marcador de tempo nesse trecho da história? Vamos ver? Olha lá, ó. Tic-tac, 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 tic-tac. Qual foi a intenção do autor ao usar as reticências? Indicar uma emoção? Dar um pouquinho de suspense? Dar um pouquinho de suspense, né, amores? O autor usou outra palavra para representar os porquinhos. Qual é? Olha lá, ó. Leitão. Assim, podiam brincar,
pescar e passear pela floresta. E os dias foram passando até que numa manhã cheia de sol, Otávio Augusto chamou os irmãos. Venham cá, seus preguiçosos, venham ver como ficou minha nova morada. Que bela e forte casinha de tijolos eu construí. Uau, que beleza! Exclamou Francisco surpreso. Tem até terraço e chaminé. Posso morar com você? Perguntou Jorge. Ha, 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 gargalhou Otávio Augusto. Veja lá se eu vou abrigar malandros como vocês. Vão brincar, pescar e passear. No finalzinho daquela tarde, quando o sol já ia se escondendo no horizonte, toda a floresta ouviu um tenebroso uivo. Só podia ser o tal do lobo que gostava de leitão assado. Bem que aquela garota do chapéu vermelho nos avisou na floresta de que havia um lobo mau nos arredores, comentou Jorge. Tremendo de medo, Otávio foi para sua casinha de tijolos. Francisco entrou em seu rancho de madeira e Jorge foi para sua pequena choupana de palha. E ficaram bem quietinhos. Logo, logo apareceu o lobo esfomeado. Mas que choupana bonitinha! Ô, de casa, tem alguém aí? Perguntou o malvado em frente à choupana de palha. Você já viu um lobo de verdade? Já? Olha aí a imagem de um lobo de verdade. Que outras feras você teme? Você conhece a menina de chapéu vermelho? Sim ou não? Quem é essa menina mesmo? Vocês lembram? Vamos observar como o autor nos ajuda a entender como os personagens conversam? Vamos lá. Exclamou Francisco surpreso. Gargalhou Otávio Augusto. Comentou Jorge. Perguntou malvado. Então, esse foi o desenvolvimento do nosso conto. Aqui não tem ninguém não, seu lobo, respondeu Jorge Guilherme, batendo os dentes de medo. Ah, não tem ninguém? Abre essa porta ou então eu vou soprar e vai tudo pro ar. Mas ninguém respondeu nada, nem se mexeu. Então o lobo soprou. O que vai acontecer com o Jorge Guilherme? O que vai acontecer com a casa de Jorge Guilherme? Ela vai sair pelos ares? Vai resistir? Lembram, amores, que é uma casa muito frágil? Então, ela vai sair pelos ares, isso mesmo. Você bateu os dentes de medo? Sim, nunca ou sempre? O que você respondeu? Eu sim. Eu já bati meus dentes de medo. Ah, então você se define corajoso ou medroso? Ah, eu sou medrosa, e você? Você já ficou frente a frente com o perigo? Muitas vezes ou poucas vezes? Já correu de alguma coisa? Como que ficou seu coração? Disparado
ou paralisado. Vamos continuar a história? E lá se foi pelos ares toda a casinha de palha, deixando Jorge frente a frente com o lobo faminto. Numa corrida desenfreada, o porquinho apavorado entrou no rancho de madeira de Francisco. O lobo calmamente foi até lá. Ô de casa, tem alguém aí? Perguntou o lobo em frente ao rancho. Aqui não tem ninguém não, seu lobo, respondeu Francisco, batendo os dentes de medo. Ah, não tem ninguém? Abram essa porta ou então eu vou soprar e vai tudo pro ar. Mas ninguém respondeu nada, nem se mexeu. Então o lobo soprou. E lá se foi pelos ares toda a casinha de madeira, deixando os dois porquinhos desesperados frente a frente, com o agora ainda mais faminto lobo. Outra corrida desenfreada e num piscar de olhos, os porquinhos entraram na casa de tijolos de Otávio Augusto. O lobo calmamente foi até lá. Ô de casa, tem alguém aí? Perguntou o lobo em frente à casa de tijolos. Olhando para a ilustração, vamos analisar a ilustração dessa história. O lobo vai soprar? O que é que vocês acham? Será que ele vai derrubar a casa de tijolos? Será que ele vai conseguir entrar? Aqui não tem ninguém não, respondeu Otávio. Pode ir embora, seu lobo. Ah, não tem ninguém? Abram essa porta ou então eu vou soprar e vai tudo pro ar. Mas ninguém respondeu nada, nem se mexeu. Então o lobo soprou. Cofe, cofe, cofe. O lobo soprou muito ou pouco? Como você descobriu? Esse é o clímax da nossa história. Então, amores, como vocês descobriram se ele soprou muito ou pouco? Hã? Estamos chegando ao final. Puxa, essa casa não quer cair, urrou de raiva o lobo, olhando sorrateiramente para a chaminé. Tudo bem, vão embora, vocês venceram. Os porquinhos já estavam comemorando quando ouviram o barulho no telhado. Socorro! Ele vai entrar pela chaminé! Vamos virar comida de lobo! Choramingou Jorge. Otávio Augusto, espertamente, empurrou o caldeirão de água fervendo que estava no fogão para debaixo da lareira. Quando o lobo desceu, foi um urro só. Ai! E pela primeira vez na história, toda a floresta viu um lobo voador saindo pela chaminé e indo cair lá longe, tão longe que nunca mais foi visto. Vamos lá. Otávio empurrou o caldeirão, porque era um porquinho diferente. Diferente em quê? Ele era inteligente ou forte?
O que vocês acham? Ele era inteligente, né, amores? Por que o lobo saiu voando? Será que é porque ele criou asas? Aprendeu para fugir da fervura. Se você colocou para fugir da fervura, acertou. Como terminou essa história? Igual às outras que vocês já leram? De modo surpreendente? O que vocês acham? Foi de modo surpreendente? Isso! Parabéns! Amores, tarefa da semana. Vocês vão me falar qual é o título do seu conto preferido. Vão escrever e mandar no zap para mim. Boa semana! Beijo no coração de cada um de vocês.